Ei, pessoal, chegamos hoje ao último capítulo do nosso livro Coisas Maiores, o capítulo 12, Bata na Água. Volte comigo para os tempos de treinamento de Eliseu ao lado de Elias. Os anos após sua vida atrás do arado, os anos antes de sua notável vida maior como um profeta para a nação de Israel. Volte comigo para o momento em que ele cruzou do antigo para o novo, da rotina para o notável, de piloto de boi para realizador de maravilhas. Você conhece a história agora. Elias foi aquele que notou o potencial de Eliseu e jogou a capa de seu destino real sobre os ombros do lavrador. Então, juntos, profeta sênior e profeta júnior deixaram para trás o campo da antiga vida de Eliseu. Elias, para muitos anos de milagres espetaculares nas cortes dos reis, mas Eliseu entrou em uma obscuridade temporária. Não sabemos exatamente o que aconteceu ao longo desses anos. A Bíblia nos oferece somente uma linha sobre a história de Eliseu durante essa temporada. Eliseu depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. 1 Reis 19:21. Também não sabemos exatamente como o relacionamento entre esses dois homens se desenvolveu. Talvez tenha simplesmente começado como profetas profissionais. Talvez tenha sido como pai e filho desde o começo. De qualquer forma, eu consigo imaginar que Eliseu assistiu estupefato enquanto Elias realizava milagres e enfrentava mano a mano os falsos profetas e reis tiranos. Até que um dia, Deus subiu a régua para Eliseu. Para cada um de nós chega um tempo em que não podemos mais simplesmente viver da abundância de fé que flui dos grandes homens e mulheres de fé que foram à nossa frente. Temos que caminhar em fé por nós mesmos. Temos nossa própria obra, temos nossos próprios dons, temos que dar o nosso próprio passo de fé. Então, finalmente, o dia chegou quando Deus amou Eliseu, tirando as rodinhas de sua bicicleta. Elias e Eliseu estavam caminhando para sua base em Gilgal, quando Elias diz ao seu protegido que precisa ir até Betel sozinho. Mas Eliseu não liga para isso. Juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. 2 Reis 2:2. Então, juntos, eles vão até Betel, onde os discípulos dos profetas saíram para encontrar Eliseu. Pulando a conversa fiada, eles perguntam a ele: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Versículo 3. Indisposto a contemplar a ideia de perder seu pai espiritual, Eliseu os interrompe. Sim, eu sei, ele diz, mas não falem nisso. Elias novamente tenta seguir sem o seu filho espiritual, que está com o coração partido. Fique aqui, Eliseu, ele diz, pois o Senhor me enviou a Jericó. Versículo 4. Novamente Eliseu se recusa. Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. E eles caminham juntos para Jericó. Como um disco de vinil quebrado, o momento em que os profetas de Jericó cumprimentam Eliseu é repetido com misteriosa precisão. Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Perguntam os profetas locais. Versículo 5. Novamente, Eliseu não quer ouvir nada disso. Mais uma vez, Elias tenta seguir em frente sem seu protegido. Fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Versículo 6. Uma última vez, Eliseu responde: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então, eles viajaram juntos para o Jordão. Ao lado do rio, o homem velho e o jovem encaram a vastidão da água diante deles, e ainda maior vastidão de destino que as águas representam. Atrás deles, a uma certa distância, 50 profetas os seguiram para ver o que vai acontecer a seguir. Elias pega sua capa, enrola, levanta acima da sua cabeça e então, com toda a sua força, desce a capa em um movimento que forma um arco, batendo na água. Esse ato une em uma só duas histórias, a do Deus de Josué no Jordão, tantos e tantos anos anteriormente, e o Deus de Elias aqui e agora. Strike. As águas se dividem e os dois homens atravessam em terra seca.
Nenhuma das testemunhas daquele dia perde a imensidão do momento. Os dias de glória de Israel não estão mais no passado. O Deus que se mostrou tão poderoso por Josué está se mostrando tão poderoso quanto para Elias. Será que ele fará o mesmo por Eliseu? Eles devem ter pensado. Talvez, momentos depois, Elias é levado aos céus. A Bíblia descreve esse evento histórico assim. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que o separou. E Elias foi levado aos céus no redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Versículo 11 e 12. Eliseu rasga suas próprias vestes para expressar sua dor. Então ele pega a capa que havia caído de Elias e caminha de volta à margem do rio. Do outro lado, o grupo de profetas ainda estava alinhado na encosta, esperando e observando. Quem é esse Eliseu agora? Sei que ele ainda é um estudante e servo de alguém maior. Ou será que ele agora se tornou alguém maior por si mesmo, através da unção de Deus? Eles esperam e observam. Eliseu levanta sua capa acima de sua cabeça e então com toda a sua força desce a capa em um movimento que forma um arco. Strike. Tendo batido nas águas, a Bíblia diz, elas se dividiram e ele, Eliseu, atravessou. Versículo 14. Depois daquele momento, a história seria reescrita. A história de Eliseu e de todo aquele que tivesse contato com ele. Deus iria de fato se mostrar tão forte por ele quanto se mostrou para Elias. Esse profeta iria, na verdade, realizar 2 vezes mais milagres do que seu mentor. E os eventos que aconteceram em seus anos de ministério, essas coisas incríveis que vimos ao longo desse livro, seriam celebradas como as de Josué. Se a história de Eliseu já tinha um senso de destino, agora tem um senso de inevitabilidade. Quando a capa atinge a água, não tem volta. Os arados queimados ficaram para trás. Seu longo trajeto de aprendizado completo. O chamado maior de Deus diante dele. Strike. O manto é seu. Finalmente chega o fim do livro, que na verdade é um começo. Nesse momento, você está no mesmo lugar que Eliseu estava naquele dia histórico na beira do rio. Você está de pé no ponto de travessia para seu futuro. Você não tem uma escola de profetas olhando de longe. Muito provavelmente, no seu caso, existe seu próprio elenco composto por seus pais, amigos, tias e tios, colegas de trabalho e espectadores, talvez um cônjuge, talvez seus filhos, todos esperando que você assuma seu lugar. Eles estão esperando que você faça as coisas que só você pode fazer pelo poder do Espírito de Deus. Eles estão esperando Deus tocar a vida deles através da sua, mesmo que eles ainda não saibam disso. Você consegue sentir o peso desse momento? O momento em que o passado de fidelidade de Deus intersecciona com o seu presente? Quando a história do passado se torna a história da sua vida? Elias passou seu manto para Eliseu. Através da sua rendição ao Espírito de Deus, o manto de Eliseu foi passado a você. Pense nas escrituras que você encontrou nesse livro como sua capa. Amarrada à palavra de Deus está a partilha de uma unção que você precisa para deixar para trás sua vida de bom o suficiente e entrar na vida maior que Deus tem em mente para você esse tempo todo. Você está prestes a fazer sua travessia. Seu destino divino espera por você do outro lado. Você pode se sentir sobrecarregado de repente por 1000 razões pelo qual isso pode não funcionar, não deveria funcionar e não iria funcionar. Com a água se alongando diante de seus olhos, esses pensamentos fazem todo sentido. Mas chegou a hora de dar o passo. Esse não é um teste para ver se você é um bom nadador. Esse é um convite para fazer o que Deus pediu a você, para que então Ele possa lhe mostrar o que Ele pode fazer. Pegue a capa, pegue a palavra que Deus falou a você, enrole-a. Essa unção, essa presença de Deus, essa ousadia e autoridade que vem do Espírito de Deus, somente é para você.
Não teste a água. Não dê um tapinha na água. Não coloque seu dedão na água. Bata na água. E veja o mundo que você conhece se dividir no meio. Veja o impossível se tornar possível. Seja testemunha de uma obra de Deus em você e deixe o mundo sem fôlego. A água é profunda, mas não é nada se comparada à palavra que Deus gerou dentro de você. Você não pegou esse livro por acidente. A mão de Deus está sobre você bem aqui, bem agora, e esse é seu momento. Nós vimos histórias inspiradoras sobre Eliseu e outros que se propuseram a buscar o chamado maior. A garantia para você é a mesma. Quando você fizer o que Deus lhe chamou para fazer, em qualquer situação, a qualquer momento, Ele fará algo maior. Esse não é um momento para olhar para trás sobre seu ombro e relembrar a monotonia desconfortável da vida atrás do arado. Esse não é um momento para pensar duas vezes sobre a capacidade de ouvir Deus. Todas as histórias e milagres narrados nos trouxeram a esse momento, gerando uma expectativa santa. Deus mesmo tem tramado para trazer você até esse momento, quando a fé de Eliseu se tornaria sua própria e finalmente manifesta em sua vida real. E agora, enquanto você entra no rio, eu quero orar por você. Eu não presumo saber sua situação atual, nem precisamente o que está esperando por você do outro lado do rio. Mas eu já estive onde você está agora. E por isso, como uma pessoa que não é mestra da vida maior, mas que sabe um pouco do que está à sua frente, eu oro por você o seguinte. Oro para que você bata na água onde você mora. Oro para que você não se contente com o bom o suficiente em seus relacionamentos mais próximos, apenas existindo juntos, mas não se relacionando um com o outro de verdade. Oro para que nos locais onde você se acomodou com padrões de conforto, na sua ocupação e vida corriqueira, você troque tudo isso pelo sonho maior de ver a glória de Deus demonstrada onde você vive. Oro para que a amorosidade que pode vir com a convivência familiar seja substituída por uma cadência apaixonante de uma família que segue a Deus junta. Oro para que você não crie bons meninos ou meninas que não o irritem ou interfiram em seus sonhos, mas que sejam transformadores do mundo que buscam o sonho de Deus para eles. Oro para que você bata na água onde você trabalha. Oro para que você nunca se contente com o bom o suficiente de matar o tempo e sacar um cheque, batendo ponto na entrada e na saída. Se Deus o está chamando para entrar em algo novo, oro para que Ele o dê a fé que você precisa para entrar. Se Deus o está chamando para ficar no trabalho que você já tem, oro para que Ele lhe dê a paixão que você precisa para ficar. De qualquer forma, oro para que você entre na vida maior de influência que Deus o chamou para ter em seu trabalho. Oro para que sua profissão se torne seu púlpito, sua jaqueta se torne seu manto, seu escritório santuário, seu trabalho a sua adoração. Oro para que ao invés de fantasiar sobre a vida de outra pessoa, você persiga a vida maior que Deus tem para você. Oro para que todo jovem bata na água, mesmo em sua juventude e inexperiência. Oro para que você não faça parte de uma multidão, mas que você comece a liderá-la. Oro para que as pessoas que o têm influenciado a viver uma vida menor sejam transformadas pela influência da vida maior, na qual você está entrando. Oro para que todas as vozes que o rotularam como qualquer coisa diferente de filho ou filha amada sejam silenciados e que você acredite apenas no que seu pai disse a seu respeito. Sobretudo, oro para que você bata na água em sua caminhada com Deus. Oro para que você não fique satisfeito em viver da fumaça daquilo que Deus fez em sua vida ontem, mas que todo dia seja uma nova chance de encontrar Deus de uma forma nova. Oro para que você perceba que seu relacionamento com Deus é apenas tão forte quanto o seu último encontro com Ele. Oro para que você não se contente em ouvir sobre quão poderosamente os outros caminham com Deus, mas que você pessoalmente caminhe poderosamente com Ele. Para todos que estão cheios de não se arriscar,
para todo sonhador que já ficou devastado e desiludido, para todo Eliseu ainda não descoberto, determinado a mostrar ao mundo que vê as coisas maiores que nosso Deus é capaz de fazer. Seu momento é agora. Nada é impossível. Sonhe grande, comece pequeno, acenda a visão de Deus para a sua vida. Bata. Eu espero que vocês tenham gostado desse livro tão poderoso e impactante. E eu espero vocês também na nossa próxima leitura. Que Deus abençoe vocês poderosamente e até o nosso próximo livro.